nós costumamos para gravar as nossas sextas-feiras técnicas. E, epá, eu tenho-te agradecer a tua disponibilidade para mais uma sexta-feira técnica aqui a falarmos de algo que, embora seja para as operações em portátil, eu já tive a pensar que não é só para operações em portátil, pode servir para muito mais coisas. Mas então, muito obrigado e a palavra é tua. E já estás disponível para partilhar e tudo. Ok, Viegas, muito obrigado. Eu, antes de mais, queria desejar uma boa noite a todos sobretudo, pedir desculpa por este atraso, porque se não fosse Viegas a ligar, não ia ser um atraso, ia ser mesmo um esquecimento. Eu estava aqui entretido com algumas experiências que estou a preparar para um estudo que estou a fazer. O raio do telemóvel, o lembrete não lembrou nada e acabei por só Viegas valer-me aqui para não fazer, para não ficar com má fama, digamos assim. Ok? Não, Portanto, não há peço imensa problema. desculpa por este atraso e oxalá não se volte a repetir. Ora, sem mais demoras, já lá, vamos com coisa maior de atraso, eu vou então pôr aqui a apresentação. eh, ok, ora, penso que estarão a ver o meu. Olha, eu vou fechar o som e tu vais abrir o teu, está bem? Ok, Ok. estão a ouvir, não é? Ok. Ora, penso que estarão a ver agora, deve haver aqui uma barra preta, que é a barra do Zoom, tentar pôr isto de maneira que não incomode muito. Pronto. Ok. Portanto, esta apresentação é uma reciclagem de uma apresentação já com alguns anos, que foi feita na altura num encontro nacional de Sota, devia ter sido também feita no passado sábado, pronto, não aconteceu por razões que agora também não interessam, mas espero que seja do vosso agrado. Estejam à vontade para interromper, para colocar as vossas perguntas, eh, e vamos lá à frente com isto. Portanto, energia, nós precisamos todos de energia, ok? Isto, o SOTA, lá está, é SOTA, é POTA, é BOTA, é tudo o que fizer com que a gente ande com o radar às costas. Portanto, como tudo, é preciso energia, seja para o caminhante, ok? Ou seja, para o nosso equipamento. Pronto, isto foi uma introdução simple. E essa energia pode vir de várias fontes, neste caso, a energia elétrica para o nosso equipamento pode ser de origem eólica, painel solar, pilhas, baterias, enfim, ou até, achei piada este geradorzinho a pedais, o que não é lá muito cómodo de carregar uma coisa destas para o monte, ou para a praia, ou para o meio do fauna flora, mas não deixa de ser uma solução interessante. É o que nos torna um pouco especiais, é sermos autónomos. Portanto, em termos de baterias, a bateria é um conjunto de células, ok? Portanto, aqui há alguma linguagem técnica. Aquilo que nós chamamos vulgarmente de pilha, é uma célula, só que é uma célula não recarregável, e depois há as células recarregáveis, que nós costumamos chamar de baterias, mas na realidade a bateria é um conjunto de células, ok? Portanto, elas existem de todas as formas, tamanhos e feitios. Porque estou agora a olhar para o slide, ver se está ali uma célula que era famosa nos anos 90, que era daquele tijolo da Motorola, dos primeiros telemóveis, não é? Que tinha um cartão enorme, do tamanho de cartão de cidadão. Eu não sei se aqui na audiência se temos malta de todas as cidades, ou seja, tudo de cabelo branco. Portanto, se houver assim malta mais nova, perguntem aos pais, que eles de certeza que vos saberão explicar isso. Portanto, a bateria ou a pilha, ou a célula, no fundo, é um dispositivo eletroquímico, que essa reação química irá produzir uma diferença de potencial e que, se for aplicada a um circuito, irá dar origem à passagem de uma corrente. Mas aqui acho que já todos entenderam essa parte. Já agora, uma pequena nota. Esta apresentação, portanto, isto foi feito para durar cerca de uma hora. Eu vou abreviar, porque já estamos meia hora atrasado e não quero que ninguém caia da cadeira com demora. Portanto, se eu, de qualquer maneira, depois partilho estes slides para verem com mais calma. Se houver alguma dúvida, interrompam à vontade. Portanto,
como eu dizia, as pilhas ou as baterias é um sistema eletroquímico e estamos habituados a ver composições químicas de vários tipos, cores e feitios, pronto. E claro que conforme essas composições químicas, iremos ter tensões luminais das células com determinados valores. Portanto, vemos aqui, por exemplo, células que dão quase 2 volts, outras que dão apenas ali umas centenas de milivolts. Portanto, há células para todos os valores. Claro que podíamos usar, por exemplo, aquela célula de prata que vai quase aos 2 volts, só que iria ter outro preço, não é? Ia ficar um bocado caro irmos às compras comprar pilhas à base de prata ou à base de ouro. Enfim, quem começou com esta brincadeira toda foi o senhor Alessandro Volta e hoje homenageamos usando a unidade volt quando nos referimos a tensões ou diferenças de potencial. Uma das brincadeiras que foi descoberto através do Sr. Galvani é a tal a reação dos músculos elétricos à passagem de uma corrente. Portanto, até na altura tinha um videozinho que mostrava as pernas de rã agitarem-se com a passagem da corrente, mas quem já levou assim um esticãozinho já sentiu no corpo o que é a passagem da corrente pelo corpo. Este é um exemplo de uma célula muito fácil de fazer em casa. Portanto, um prego galvanizado, portanto, que está no fundo recoberto de zinco e um pedaço de fio elétrico em cobre. Para quem não está dentro da química, aquele símbolo ZN é do zinco e o Cu, que toda a gente sabe como se lê, é do cobre, ok? É a designação, do elemento químico cobre. Portanto, se pegarmos num limão ou qualquer, portanto, substância condutora, minimamente condutora, pode ser, por exemplo, um copo de água com sal, funciona, que é chamada pilha de Leclanché. Pode ser um limão, pode ser uma batata. Portanto, quem quiser fazer experiência e os miúdos acham piada a isso, é fazer ligações ou com pregos e pontas de fio de cobre, ou então até com as minas dos lápis, das lapiseiras. Dá para fazer uma bateria com vários limões em série e acender uns LEDs, ou se forem limões quanto basta, ligar o rádio também, ok? Portanto, isto é um exemplo de que metais diferentes, qualquer par de metal que seja diferente, se os dois metais entrarem em contacto, dá origem a uma diferença de potencial. Por exemplo, o sensor de temperatura do tipo termopar, é precisamente isso. É um pedaço, são dois metais diferentes que, estando juntas, dá origem a uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial varia com a temperatura ambiente, portanto, com a temperatura em que está essa ligação, entre os dois metais. Portanto, neste caso, os dois metais não estão em contacto, mas há ali um meio condutor pelo meio, neste caso será o sumo do limão com a respectiva acidez, que é condutora. A água também é condutora, mas é um péssimo condutor, daí eu acrescentar o sal para torná-la mais condutora e assim deixar passar a corrente. Enfim, com o limão tira-se mais ou menos 1 volt, ok? 1 volt. Portanto, se quisermos ter os nossos 13,8 volts, arranjar aí uma dúzia de limões e provavelmente aquilo para fazer QRPP é capaz de dar alguma coisa. Obviamente o limão vai se estragar rapidamente, não é? Portanto, aquilo vai ficar tudo negro, porque vamos ter ali um processo eletroquímico em que vamos ter pedaços de zinco a deslocarem-se para o cobre. Portanto, lá está, um pouco de história. Eu aqui não me vou adiantar muito, porque senão isto não me vou demorar muito neste capítulo, mas enfim, isto começou com a experiência do Franklin, não é? No século XVIII, em 1748, e vou deixar o resto, os 3 slides, como podem ver ali por baixo do subtítulo, com um bocado de história sobre a evolução das pilhas e das baterias. Só resumir muito rapidamente os principais. Portanto, o Franklin, em primeiro, com o termo militar da bateria, não é? Havia a bateria de canhões, portanto, a associação de células, também se chamava-lhe bateria. Depois temos o Alessandro Volta, de que falei há bocado, criou a famosa pilha de Volta, que era uma pilha mesmo, portanto, era um encastelamento, um empilhamento de anilhas de um filtro embebido num líquido condutor. Michael Faraday, que também portanto, demonstrou que a pilha esgota-se, portanto, não era eterna, infelizmente. O Leclanché, que falei há bocado, enfim, são os nomes mais famosos, e depois pelo meio há aqui mais uns quantos
que deram os seus contributos. Aqui, por exemplo, neste slide temos o Thomas Edison, se bem que eu tentei procurar várias fontes que me confirmassem isto e é difícil, porque como muita gente sabe, o Edison tem fama de ser inventor, mas também tem fama de ser um investidor que tirava partido das invenções de quem trabalhava para ele, não é? Portanto, um dos famosos que trabalhou com o Edison era o, o Tesla, por exemplo. Ok, o Nikola Tesla trabalhou para o Edison, depois houve aquela história da Guerra das Correntes que até deu origem a documentários e filmes. Enfim, isto para dizer que houve muita gente ao longo do tempo a trabalhar sobre isso e houve e continua a haver. Pronto. Ao longo em termos históricos, pessoas à parte, temos as várias tecnologias. A mais antiga será a ácida à base de chumbo, não é? Depois níquel-ferro. Já assim mais contemporâneas, apesar de terem aparecido nos anos 60, temos as famosas pilhas níquel-cádmio, que apareceu ali em 1960, que era a pilha que tínhamos nos telemóveis, pilhas, portanto, nos telemóveis, perdão, nos telefones portáteis ou telefones sem fio usavam baterias de níquel-cádmio, que tinham a fama de se viciarem rapidamente, portanto, aquilo cada vez carregava menos e a autonomia era cada vez menos e viciava-se. As níquel metal hídrido, portanto, aquelas NMHs que, apesar de já terem praticamente desaparecido do comércio, ainda existem algumas resistentes aí em alguns dispositivos que andam ainda aí nas casas de muito boa gente, nomeadamente telefones sem fio, ainda aqueles da Siemens, os Giga 7, por exemplo, ainda têm muito baterias de níquel metal hídrido, ou muitos dos rádios PMR ainda vêm, provavelmente, a uns estoques assim um pouco mais antigos, é capaz de ainda ser com baterias destas, porque eu tenho um par de PMRs, não tem mais de meia dúzia de anos, ainda tem baterias NMH. Pronto, depois apareceu o lítio, não é? E o lítio, se formos a ver ali desde 1991 para a frente, é tudo à base de lítio, quase tudo. Pronto, agora temos o grafeno que está aí a dar que falar, porque esta é uma investigação contínua, só que o lítio acaba por ser, no fundo, o mais popular porque realmente é robusto, apesar de ser muito instável, mas também por ser dos elementos mais baratos a poder ser utilizado, portanto, na construção das baterias. Portanto, se nós há 10 anos atrás uma bateria de lítio era muito mais caro do que uma níquel metal hídrido, portanto, o lítio atualmente tomou conta do mercado e temos baterias de lítio por todo lado. Sendo que aquela que está em cima é LiFePO, portanto, a lítio, ferro, fosfato, e ali um quatrozinho, fosfato oxigênio. Portanto, provavelmente dentro das baterias de lítio que nós temos ao nosso alcance, portanto, será mais famosa, é que tem a maior capacidade energética e o menor peso. Todas as outras, para ali para a frente, portanto, a partir dali do 1999 para a frente, ainda está muito no campo da pilha experimental. Em termos de cotas de mercado, portanto, temos o lítio a dominar. Este gráfico já deve ter talvez uns 5, 6 anos, portanto, deve estar desatualizado, ok? Portanto, as baterias de íons de lítio, na altura tinham 37% do mercado, mas o mercado está cada vez mais, e agora os veículos elétricos, então é que o lítio se não chegou já à metade do mercado, ou ultrapassou metade do mercado, deve andar lá muito perto. Uma que tem ainda uma cota bastante grande será então as alcalinas, porque são as tais pilhas que continuam-se a usar, ok? Para finalidades de longa duração, por exemplo, as que temos sei lá, na BIOS dos nossos computadores, são pilhas alcalinas à base de lítio, eventualmente, porque o mercúrio só há pouco tempo é que foi proibido, ou o cádmio, ou outros metais pesados, foram proibidos na produção de pilhas, mas não deixam de ser pilhas alcalinas. Portanto, ainda há ali uma grande percentagem de pilhas alcalinas e naquele starter, portanto, aquele starter tem a ver sobretudo com as vulgares baterias que temos nos nossos carros. Portanto, são baterias de chumbo ainda, na maior parte dos casos, que apesar do lítio ser muito bom, as baterias de chumbo não desaparecem porque aguentam muita porrada. Nós já temos baterias de lítio que aguentam grandes descargas, vemos-las frequentemente em ferramentas, por exemplo, ferramentas elétricas, sei lá, desde aquelas baterias vulgares que se vê até no Lidl, nas prateleiras
dos hipermercados. Mas uma coisa é aguentar 20, 40 amperes, não é? Outra coisa é ter que aguentar 800, 1500 amperes no pico de arranque de um motor de um carro de combustão. Portanto, há aqui alguns conceitos básicos. Isto é um bocado, isto é quase um curso. Eh, Alguns já falei, o caso da célula, pronto, que é o elemento base da bateria, a célula primária, portanto, que no fundo é uma célula que a pilha vulgar não é recarregável, e a secundária, que é aquela que nós podemos recarregar. Depois o módulo será então um conjunto de células, o pack é um conjunto de módulos, enfim, não me vou adiantar muito mais sobre isso, mas os conceitos mais importantes que vamos ver daqui para a frente é a chamada a razão C, que é a razão de descarga da bateria, tem a ver com as curvas, vamos ver daqui a bocadinho, porque nós podemos carregar a bateria, descarregar a bateria de várias formas. E essas formas vão ter um impacto no envelhecimento precoce ou menos, ou um envelhecimento normal dessa bateria, porque há ali uma reação química que se vai dar com a libertação de calor e tudo isso, isso provoca um envelhecimento acelerado. O nosso problema é que vivemos numa época que estamos todos cheios de pressa e às vezes uma bateria que há uns anos demorava 8, 12 horas a carregar, agora carregam-se em 15 minutos, mas não é bom carregá-la muitas vezes 15 minutos, porque o fabricante pode dizer que aquela bateria aguenta 1000 ciclos de carga, mas se for a cargas rápidas 15 minutos, vai aguentar para aí 10% disso, portanto, rapidamente vai haver. Ok, portanto, este C, vamos falar nele bastantes vezes, mais daqui a bocadinho. Portanto, depois temos a condição da bateria, portanto, o estado da carga em termos de percentagem. Temos também a situação da profundidade da descarga. Há baterias que vão ter, nós vamos controlar a tensão que a bateria tem, mas o facto dela ter, por exemplo, 12 volts em vazio, não quer dizer que ela esteja carregada. Porque ela, como continua a haver ali uma química lá dentro, como vocês sabem, ao aplicarmos uma determinada fonte de energia, uma carga, vai haver ali uma queda, vai haver um aninhamento da nossa fonte de tensão, ok? Isso é que torna as nossas fontes umas melhores do que outras, são as fontes reguladas, vão compensar essa, esse aninhamento para nos manter os 13,8 volts. Mas é preciso ter muito mais a montante para consigamos regular isso. Senão aquilo vai aninhando, aninhando, aninhando até deixarmos de ter. E o caso das baterias, como não há mais nada a montante da bateria, portanto, ela aninha mesmo, porque vai perdendo a sua carga. Pronto. Eh, Atenção aos terminais, portanto, é medida quando a bateria está a ser descarregada, obviamente, não é com ela em vazio, porque essa informação, como acabei de dizer, não tem utilidade, é uma falsa informação, portanto, é uma informação enganadora. Uma pessoa pegar, como já me aconteceu, já há bastante tempo, era eu inocente, ia sair para uma caminhada com GPS e eu medi umas bateriazinhas lá está, de níquel-cádmio, medi-as com multímetro, elas estavam a dar 1,25 volts, eu, porreiro, estão carregadas. Claro que liguei o GPS, fui eu todo contente a fazer o meu trilho e dali a talvez 15, 20 minutos consulto o GPS e o GPS estava desligado. Eu, ok, desliguei sem querer, não bloqueei o botão de power e tentava ligar. E ele ligava e ia logo abaixo e depois percebi que as baterias já estavam mais mortas do que sei lá o que era. É só em casa que depois confirmei isso, obviamente. Uma das características também é a resistência interna. A resistência interna da bateria é um aspecto que tem a ver com a sua própria construção, e é o que faz com que a bateria se descarregue sozinha, apesar de não estar ligada a nada, não é? Temos aquela ideia de que a resistência do ar é infinita, não é infinita, mas também não é pela resistência do ar que está à volta da pilha que a pilha se vai descarregar. Ela descarrega-se mesmo internamente por causa da sua resistência interna. Ah, de resto, tensão nominal, portanto, em volts, a tensão de corte, que é, os exemplos vou dar mais para a frente, que é aquela tensão abaixo da qual, se nós deixarmos uma célula descarregar abaixo dessa tensão, vamos estragar a célula. Portanto, no caso das células de lítio, elas são muito, muito sensíveis a isso. Portanto, há ali uns patamares de tensão que se deixarmos subir acima dos 4,2 ou abaixo dos 3,6, 3,4, conforme o fabricante, vamos estragar a nossa célula. Portanto, ela vai funcionar mais algumas vezes, mas não vai funcionar as vezes todas que o fabricante prometia na datasheet. E
Então, ciclos de vida tem a ver precisamente isso, a quantidade de ciclos de carga e descarga que a bateria suporte, portanto, que o fabricante garanta, não é? Às vezes nós lemos na datasheet, bateria de lítio, o caso dos telemóveis, só aguenta 200 ciclos. Eu sou, pô, 200 ciclos, só vou carregar isto 200 vezes. Quer dizer que uma pessoa que utiliza intensamente o seu telemóvel, a bateria não lhe vai durar um ano, porque ele está a carregar todos os dias, como muitos fazem, aquela bateria ainda não teve um ano no telemóvel, já tem que trocar a bateria. Não. Portanto, aquilo a quantidade de ciclos de carga e descarga completa que a bateria garantidamente tem de aguentar. Felizmente ela vai aguentar mais do que isso. Se ela não aguentar isso, pronto, realmente era uma bateria que tinha um defeito de fabrico, mas o mais provável é que já esteja fora de garantia. É um bocado como aos carros, não é? Eles dão a garantia a 5 anos ou 100 mil quilómetros. O que acontecer primeiro é o que vai desativar a garantia do fabricante. Pronto, aqui é os ciclos de vida. Se bem que não haja um contador de ciclos de vida na utilização da bateria, ninguém está a contar as vezes que carrega ou descarrega uma bateria, mas pelo menos dar-nos uma certa confiança quando estamos a estudar à procura de células no mercado, ver uma das Panasonic ou da Nichicon ou a da Sony, ver, opa, esta dá 300 ciclos, aquela dá 350 e dar-nos uma confiança que esta aguenta mais. Mas às tantas, aguenta mais ciclos, mas também tem menos capacidade. Portanto, depois isto vai ser sempre um compromisso com a aplicação que queiramos dar à nossa bateria. Enfim, mais uma série de termos. Estes aqui não são não vale a pena estar a entrar em detalhes, como a tensão de carga, corrente máxima de descarga, que já vamos ver isso mais para a frente com os diversos exemplos que tenho aqui nesta apresentação. Tensão de manutenção, sim, isto é um detalhe que todos os fabricantes e todos os produtos que nós compramos e que vêm com baterias de lítio, neste caso, telemóveis de lá, que nunca se deve guardar o aparelho com a bateria completamente descarregada. O completamente carregado é assim um bocado, não tenho informação que diga assim, epá, guardei isto com a bateria carregada e estragou-se. Pronto. O que acontece tem muito a ver com as condições de conservação. Às vezes há episódios de baterias, sobretudo nas máquinas fotográficas, incharam dentro ao ponto de nem conseguirem retirar. É preciso quase desmontar a máquina fotográfica para tirar a bateria de dentro, porque realmente carregou a bateria, meteu na máquina e guardou a máquina durante uns meses, algures. Agora, em que condições é que essa máquina teve guardada? Foi no porta-luvas do carro ao sol? Foi num ambiente assim, com grandes variações de temperatura? Portanto, é mais os fatores externos que vão influenciar o- a saúde da bateria do que propriamente o facto dela estar 100% carregada e não estar a ser usada. Que até seria um bocadinho absurdo as baterias estragarem só porque estão com 100% de carga. Para isso, então, nunca se carregavam as baterias a 100%. Ok? Mas isto é um cuidado a ter na conservação das baterias, sendo que a regra principal é não guardá-la descarregada. Porque como ela se vai descarregando, ela vai se continuar a descarregar e passar abaixo do limiar de tensão mínima. E depois a corrente de carga recomendada, que tem a ver com aquele tal C, que daqui a bocado voltarei a falar. Portanto, em termos de químicas, temos as vulgares baterias de carros, portanto, as de chumbo. Hum, Se nós fizermos tem aqui estas tabelas, portanto, dão-nos aqui alguns indicadores e ali o gráfico um pouco miniaturizado, portanto, vamos vendo pelo gráfico que a tensão vai decrescendo linearmente até que chega a uma altura, cai a pique. Portanto, prestem só assim um bocado de atenção ao tipo de curva, o tipo de declive. Imaginem que aquilo é uma montanha, tem que subir, não é? Ou que tem que descer. Estão de bicicleta sem travões e perceberem como é que vão chegar ao precipício, se vai ser mais rápido ou menos rápido. Pronto. Mas a tabela é que nos dá aqui mais algumas informações úteis sobre este tipo de baterias. Sendo que na tecnologia das baterias de chumbo, portanto, há as chamadas submersas, que são as tais baterias de carro, têm as tampinhas, têm o eletrólito à base de ácido sulfúrico, até há uns dispositivos que se chamam os densímetros, que é uma espécie de conta-gotas que se metia, abria essas tampinhas e aquilo tinha um flutuador que nos dava a indicação da densidade desse eletrólito para saber se ele estava, até nos permitia saber se a bateria estava com alguma carga ou não. Pronto.
Isto nos anos 60, 70, 80, era normal abrir as tampinhas e ver se não era preciso acrescentar um bocadinho de água destilada ou água da chuva, como se dizia muitas vezes, só que às vezes a água da chuva não era tão destilada quanto deveria ser para as baterias. Eh, no entanto, havia quem dizia que a água da chuva até era boa, sobretudo quando tinha caleiras de zinco, porque ela vinha mineralizada, só que permitia, portanto, a bateria durar mais tempo até com a água da chuva, mas era se fosse uma chuvinha que passasse por uma caleira de zinco. Se não, era água destilada. Pronto, isso ainda hoje se vende água destilada no continente e em alguns hipermercados, lá na secção de mecânica automóvel, tem lá uns garrafõezinhos de água destilada. Portanto, depois veio o gel, que tem a vantagem que a bateria pode estar deitada e não entorna nada, ou então aquelas sem manutenção nenhuma, que é as AGM, que são aquelas que são usadas, por exemplo, nas UPS, quem tem UPS ligado ao computador, por exemplo, eu em casa tenho uma UPS que está ligada ao circuito de iluminação de casa, que assim, se falhar a luz da rede, não me falha a iluminação, portanto, não preciso ligar lanternas, as luzes funcionam e só não consigo acabar de assar o forno, o frango no forno. Mas pelo menos sendo tudo a LEDs, uma UPSzinha de 600 VAs ligada ao circuito de iluminação da casa chega perfeitamente para ter 15 minutos para dar para não ficar sem luz. Portanto, as células tipicamente têm 2 volts de diferença potencial, mas o que interessa agora, para não estar a demorar muito mais, estou a investir algum tempo neste slide, os outros vão ser muito parecidos com químicas diferentes, mas é sobretudo esta tabela em que nós vemos que se descarregarmos uma bateria destas a 100%, ela vai dar 12 a 15 ciclos, em média, ok? Isto se for uma bateria standard, portanto, daquelas, como havia antigamente, da Tudor, por exemplo, ou a da Varta. Se já for uma bateria de ciclo profundo, as chamadas de ciclo profundo, que são muito populares, são muito mais caras também, mas são muito usadas, por exemplo, nos sistemas de autoconsumo, quem tiver painéis solares ou um gerador eólico, dão preferência a ter baterias de ciclo profundo, porque aguenta cargas e descargas muito mais eh, como é que é dizer, aquela tensão de limiar desce muito mais do que se for uma bateria normal. Para ter uma ideia, o valor de tensão limiar numa bateria de 12 volts é 10,8. Ou seja, quando a bateria chega aos 10,8, devemos considerar que a bateria já está descarregada. Claro que se nós só precisarmos de 3 volts, com um regulador de tensão e estamos a usar, sei lá, 3 volts, ela vai nos dar os 3 volts durante muito mais tempo. Só que já entramos numa descarga profunda e ela então, lá está, em vez de dar 130 ou 150 ciclos, como é o caso da bateria standard, já só vai dar talvez 100, 120, ou então se for muito mais violenta a descarga, violenta em termos de profundidade, só vai dar pouco mais do que uma dúzia. Ok? Portanto, isto é para ficarem um pouco com uma ideia, no caso das baterias standard, bateria de ciclo profundo. Há muitos kits à venda de painéis solares que vêm com kits de bateria profundo. É muito caro. Se a utilização for para uma emergência, não vale a pena investir em baterias de ciclo profundo. É comprar baterias standard, são muito mais baratas e esse tal sistema de painel solar, se não for realmente para ser usado, para ser um SOS, como eu tenho aqui na minha estação, uma bateria standard vai durar anos, porque é uma bateria do carro. Ela está sempre a ser carregadinha todos os dias, portanto, mal apareça ao sol, vai mantendo aquela carga de manutenção, porque o próprio controlador que trata disso, quando vê que ela está carregada, também não está para lá a forçar uma carga que não interessa. O facto de ser uma bateria de chumbo também eu costumo dizer que a bateria de chumbo, apesar de ser muito antiga, é mais inteligente de todas as baterias. Quem já carregou baterias de carro em casa, havia uns carregadores muito populares nos anos 80, que se vendia também em supermercados, que eram uns carregadores da Tudor, que tinham um voltímetro e um amperímetro analógico, e quando a bateria estava descarregada, via-se o amperímetro a bater no máximo, e aquilo lá dentro era praticamente um transformador, uma ponte retificadora e uma lâmina bimetálica, que é que ligava e desligava o carregador. Se a bateria estivesse muito descarregada, ela ia pedir muita carga ao carregador. E aquela lâmina bimetálica, no fundo, ia aquecer, ia fazer um papel de disjuntor térmico e abrir o circuito. E a bateria então deixava de carregar até aquela lâmina arrefecer e voltar a fechar o circuito. E andava ali
enquanto a bateria estivesse muito descarregada, estava ali a levar pequenas cargas. O que acontece, a bateria, portanto, quando está inicialmente descarregada, ela pede muita corrente, porque a tensão dela está baixa, e depois ela vai carregando, a tensão vai subindo e a corrente vai diminuindo. Portanto, a própria bateria, pelo seu sistema químico, sabe o que precisa. E quando chegar ali aqueles 13,8, 14 volts, se tivermos uma fonte que dê esses tais 14 volts, ela chega a uma altura que já não carrega, já não, os eletrões já não entram lá para dentro porque ela está cheia. Portanto, é como um balde. Não, tanto cheio, não cabe lá mais água, vai por fora. Ok? Portanto, avançando agora, temos as de níquel-cádmio, as tais que são, que se viciavam muito, tanto que ficavam rapidamente, eh, carregavam cada vez menos. Esta curva já é mais horizontal do que a outra. Enquanto que nós tínhamos na bateria de chumbo, era ali aquela encosta ali sempre a descer linearmente e depois havia o precipício. Esta aqui não desce tanto, portanto, começa a descer no início e depois há ali um planalto e depois é que vai outra vez ao precipício. Todas elas vão ao precipício. Pronto. Ou seja, era preferível a pilha de níquel-cádmio em relação à de chumbo. Porquê? Porque havia aquela tensão de serviço dela, que ela mantinha a tensão mais estável durante mais tempo. Ok? Podem ver, por exemplo, aqui no caso das tensões, 6 volts, por exemplo, ali entre 35 ela dava à vontade uma horinha com uma tensão ali, por exemplo, nos 6 volts. Se tivesse com um C, lá está, temos um C, 2C, 3C. Se for, por exemplo, o C for 1 ampere, 1 ampere hora, por exemplo, esse nível de carga ou de descarga, o fabricante diz assim, olha, o ideal é ser carregado a 1 ampere hora, por exemplo, ou a 1 ampere, ok? O que é que vai acontecer? Eu, se quiser, posso carregá-la a 2 ou a 3. Ela ela absorve essa energia toda. Só que lá está, vai provocar o tal envelhecimento precoce. Portanto, vai envelhecer mais ou menos rapidamente. Quanto mais Cs eu lá colocar. Mesmo neste caso, estamos a ver uma descarga apenas, e o que reparamos é que quanto mais corrente eu tiver a exigir à bateria, maior vai ser a queda de tensão, portanto, ela vai alinhar mais e mais rapidamente se vai esgotar. Acho que, como é que é dizer? Para nós, que somos praticamente todos eletrotécnicos aqui, não é? A partir do momento que somos radioamadores, acho que dá para entender isso. Portanto, se nós exigirmos mais corrente à nossa bateria, mais depressa ela se esgota. Um exemplo prático é ter uma ferramenta, sei lá, um parafusador ou um berbequim de baterias. Eu posso fazer 50 furos com uma carga. Mas se forem 50 furos em madeira, eh, eh, às tantas, se os fizer em betão, vou fazer menos furos em betão ou menos furos em aço. Porquê? Porque vou exigir mais corrente, porque vai haver um atrito maior, é uma coisa mais dura que estou a tentar furar, então vai haver mais corrente. Isto quer dizer que vou fazer menos furos. Eu com a mesma carga, com duas baterias iguais, eu faço mais furos em madeira do que em pedra ou em aço, ok? Se às vezes houver dúvidas, por favor, interrompam, ok? Se houver uma coisa que. Eu vou tentando buscar aqui algumas analogias, mas se eu estiver a confundir a malta, resmungem, ok? Depois dá aqui alguns exemplos, portanto, aeronaves, veículos especiais, UPS, ferramentas, portanto, usavam o níquel-cádmio. Entretanto, ele desapareceu por ser o cádmio ser um metal pesado. Temos agora as seguintes que são as NMH, portanto, as níquel metal hídrido. Lá está, tem uma estabilidade de tensão muito maior e de repente cai a pique. Portanto, ela vai ter aquela tensão de célula de 1,15, 1,2 volts, portanto, dependendo da quantidade de carga que lhe estou, a capacidade de descarga, não é? Portanto, lá está, a curva mais baixa está com 2C, portanto, está ao dobro do ritmo de carga que o fabricante aconselha. Mas se for uma descarga muito lenta, os 0,2C, portanto, ela até mais horas com aquela tensão ali à volta dos 1,2 volts. Portanto, é uma bateria que é muito mais estável. Por isso é que até há, sei lá, meia dúzia de anos, nem isso, ainda se via muito baterias destas em equipamentos portáteis de rádio. Usam o FT, o FT50 da IAESO traz uma bateria de níquel metálico. O FT100 já vem com uma bateria de lítio, não é? Portanto, é mais recente. Mas os computadores portáteis era a mesma história.
Depois, então entramos aqui na tecnologia de íons de lítio, que eu não tenho falado até aqui, mas há outra coisa muito interessante, sobretudo para as nossas operações barra P, que é o peso. À medida que eu vou avançando nas tecnologias, há outra coisa que acontece aqui, que é a quantidade de energia é maior por centímetro cúbico, portanto, a densidade energética é maior nas baterias de íons de lítio do que é nas de níquel-cádmio ou de níquel-metal hídrido. Ou seja, se eu construir com químicas diferentes baterias com as mesmas características elétricas, em termos de carga, tensão e por aí fora, uma bateria de íons de lítio é mais leve e ocupa menos espaço do que uma bateria das outras tecnologias anteriores. Portanto, nós não ganhamos só em capacidade e em estabilidade de tensão, ganhamos também no volume das nossas baterias. Como podem ver aí nessa fotografia, aí em baixo lado esquerdo, portanto, há baterias de íons de lítio, portanto, a vulgar célula 18650, como é que estou a mostrar aqui na câmara, para quem estiver a olhar para a câmara em vez de olhar para o slide. Portanto, depois vou dando umas dicas onde é que se pode arranjar baterias destas gratuitamente, ou então aquelas que têm o vulgar formato de pasta de chocolate. Ok? Parecem umas pastas de chocolate que são agora cada vez mais populares, sobretudo nos computadores portáteis. Pronto. E por terem este formato mais aconchegado, dá para fazer uns packs muito maiores, uns módulos muito maiores, com maior capacidade, ocupando ainda menos volume. Porque, por exemplo, estas assim redondas, se eu tiver a juntar duas, vai haver sempre aqui um espaço vazio entre estas células. Claro que depois há vantagem e desvantagem de usar umas em detrimento de outras, tem sobretudo a ver a passagem de ar entre as células para eventual arrefecimento, caso estejamos a trabalhar com elas com descargas mais brutas ou mais violentas. E se repararem aqui nestas baterias de íons de lítio, portanto, temos umas curvas, já vai do 0,5C, mas aqui já vem, por exemplo, com 5C, portanto, já vem com 5 vezes a carga ou a capacidade de descarga, perdão, o fator de carga ou de descarga dela. Portanto, são baterias que toleram melhor maus tratos. E depois, a tecnologia mais recente, portanto, que são as baterias, as LiPo, as de polímero de lítio, que lá está, depois isto é lítio em todo o lado, como vimos ali no início. Eh, Estas são as mais vulgares, portanto, as LiPo e as LiPo FE4 ou LiFePO4 é o que utilizar. Estas sim são as que encontramos, por exemplo, nas máquinas ferramentas. São baterias que admitem correntes enormíssimas e podem ver ali aquela legendagem que está diferente nestas curvas. Portanto, a curva V permite um fator de carga ou descarga de 50C. Portanto, isto são o tipo de células que se encontra em computadores portáteis com grandes autonomias ou que se encontra sobretudo nos atuais veículos elétricos, desde trotinetes até carros elétricos. Oi, Emanuel. O Emanuel lá debaixo do Algarve levantou a mão. Não sei se ele Sim, quer fazer alguma pergunta. Eu queria ok, perguntar em relação ao slide anterior. sim. No gráfico havia descargas que ultrapassavam os 100% da bateria. A minha pergunta é como é que se tira mais do que 100% da bateria? Sim, esse gráfico é uma boa pergunta. Hum, Este 100% como é que é dizer? Este gráfico é baseado em experiência. Porquê? Porque a fábrica, quando produz uma bateria, uma célula, ela vai produzir, sei lá, 200, 300 para efeito de teste e vai perceber que há ali um valor médio, portanto, vai se comportar aquele C vai estar ali, algures, numa determinada zona. Pronto. Agora, estes 100% devem ser interpretados com uma pitada de sal. Porquê? Porque realmente, há dias que o meu telemóvel não é usado e ele vai-me durar uma semana, e há outras alturas em que não é usado e vai durar 2 dias ou três. Claro que não é esse telemóvel em si que se descarrega, tem a ver com as condições da rede, de estar à procura de células ou não para se ligar. Portanto, a carga o telemóvel não será o melhor exemplo por causa desses fatores externos. Mas o que é certo é que estes 100% eh, é uma coisa bizarra, porque eu, se deixar uma bateria ligada ao carregador e ele me disser 100% e desliga, portanto, o carregador determina, é ali que está a bateria carregada.
Mas se eu fizer um carregador caseiro que não tem esse controlador, eu se quiser eu consigo meter lá mais uns eletrões, digamos assim. O que é que eu estou a fazer? Estou a empurrar o 100% mais para a frente. Agora Ok, isso vai a causar, claro, pode claro. causar estragos. Portanto, por isso é que nós temos, se formos a sites como a Mauser ou sites que vendem células de baterias, temos baterias que têm todas o mesmo formato, o vulgar 18650, e têm capacidades muito diferentes umas das outras. E ainda por cima do mesmo fabricante. Portanto, há ali qualquer coisa que uma pessoa fica a pensar, pá, se esta bateria é tão boa, tudo bem, capacidades diferentes, preços diferentes, isso é para ajudar um bocado o mercado. Mas às vezes as diferenças são tão grandes de fatores de uma célula das mais baratas terá talvez 1250 mAh e ao lado está uma com o mesmo tamanho já com 3000 e 3700 mAh. E uma pessoa fica, caramba, mas como é que cabe mais energia nesta? Ok? Depois se formos a ver o resto da datasheet vamos ver, ok, mas esta tem cargas muito lentas e descargas muito lentas. E a outra que tem uma capacidade supostamente menor aguenta descargas de 50 Cs não vou exagerar 50 Cs, mas uns 20 Cs, que é, temos uma bateria, que é os tais watts-hora, que nos vai dizer assim, olha, esta bateria tem energia para dar, por exemplo, 15 watts-hora, vai-me dar 15 watts durante uma hora. Ou então vai dar 30 watts durante meia hora. Nós fazemos assim as contas um bocado linearmente. Ou pode-me dar, eu disse que 15 watts hora, ou pode-me dar 7 watts e meio durante 2 horas. Portanto, conforme o que eu vou, a corrente que lhe vou pedir, eu vou demorar mais ou menos tempo a gastar, a descarregar a bateria. No caso da carga, acontece uma coisa parecida também. Funciona nos dois sentidos. Sendo que se o meu sistema de carga não disparar até antes da hora por causa da temperatura, porque a temperatura a que carregamos as células tem uma influência muito grande, ok? É o que acontece, por exemplo, com os veículos elétricos. Muitas vezes a malta, eu tenho um caso de um amigo meu que tem um Nissan Leaf 2 e um dia está a pensar assim, bem, Nissan Leaf tem capacidade para fazer Porto de Lisboa sem problema nenhum. Mas de qualquer maneira, ele para ali em Pombal, toma um cafezinho, está ali meia horita e só para poder garantir que andar descansado, dar mais umas voltas em Lisboa, carrega ali o carro durante meia horinha, enquanto está em Pombal. Pronto, o que é que ele contou que lhe aconteceu? Ele realmente fez o caminho todo, porreirinho, 100 a hora, para manter aquele perfil e aquela autonomia que o carro lhe ia indicando, chegou a Pombal, teve sorte na altura, ainda havia carros elétricos, um, pôs o veículo à carga, foi tomar o cafezinho, leu o jornal, fazer um xixizinho e tal, quando chegou a casa, ao carro, o carro praticamente não carregou quase nada. Porquê? Porque a bateria tanto aquece ao carregar como aquece ao descarregar. Pronto. A bateria já vinha quente, e o carregador do carro resolveu, ok, eu estou quente, tenho que carregar muito devagarinho. Por isso é que ele ao fim de meia hora não carregou quase nada. Portanto, ele para dar uma carga mais rápida tem que ter a bateria a frio ou estar refrigerada. E o caso do Nissan Leaf 2 tinha esse problema. A refrigeração da bateria era péssima. Não sei se entretanto corrigiram esse problema em modelos mais recentes, mas sei que o dele, ele queixava-se disso, que o aquecimento da bateria era praticamente inexistente e então tinha esse problema de se tivesse que fazer uma carga completa ao carro, tinha que estar lá umas horas valentes, com o carro frio, portanto só podia carregar de noite praticamente. Não sei se ficou satisfeito com a minha resposta. Perfeito, obrigado. Nada. Emanuel, agora temos aí o Luís Rolo, que escreveu, que diz que não entendeu o efeito de memória. A questão do efeito de memória não percebeu. Não percebi, ou seja, ele diz que não percebeu a questão do efeito de memória. Eu penso que seja nas níquel cadmio e na níquel magnésio. Sim, o efeito de memória, a gente chama de efeito de memória, mas como é que é dizer? É assim um termo para leigos. Portanto, as baterias não têm memória. O que tem é uma degradação da química da bateria. Eu cada vez que eu descarrego a minha bateria, portanto, o ciclo não é perfeito. Eu não descarrego e recarrego. Se eu quiser exagerar, vamos pegar, por exemplo, num balde. Eu pego num balde seco, eu carrego o balde vai estar cheio. Mas eu quando despejar o balde, e eu voltar a carregar, eu não vou conseguir meter a mesma quantidade de água ao voltar a encher o balde, não vou conseguir meter a mesma quantidade de água dentro do balde. Porquê?
porque o balde estava molhado. Ou seja, não sei se me fiz entender, o balde seco tem um determinado volume. Eu viro a água, viro o balde ao contrário e a água cai. Mas o balde fica sempre um bocadinho molhado, não é? Ou seja, a água não saiu toda do balde. Se ficou lá um bocadinho de água no balde por ele estar molhado, se eu voltar a encher o balde, e era um balde de 10 litros, já vão só caber 9 litros 990, por exemplo. Porquê? Porque aquelas gotinhas de água que já não deixou encher o balde totalmente. Agora, eu estou a falar, estou a dar um exemplo com água, mas no caso das baterias não é água, podemos dizer que é qualquer coisa mais pegajoso ainda. E então, ao descarregar, aquelas gotas que lá ficam endurecem. Isto poderia ser feito um desenho animado, não é? Com este exagero. Mas é como se essas gotas endurecessem e ao descarregar ficavam outras gotas, endurecessem, portanto, ia ganhar um género de colesterol, um género de lodo nas paredes do meu vasilhame, do meu balde, e então cada vez ia caber menos carga, e quando ia descarregar, havia menos carga para deixar de descarregar. Portanto, esse é um bocado uma imagem do efeito que se chama efeito de memória. Não é uma questão de memória, é uma questão de o nosso, as químicas das baterias mais antigas, níquel-cádmio, sobretudo, que era o que tinha o pior dos casos, ela a cada ciclo de carga e descarga vai-se estragando, então vai ganhando essa tal, podemos dizer porque há ali material que vai oxidando. Mesmo as baterias de chumbo dos carros, por exemplo, às vezes aconteceram vasos que isolavam mesmo, por causa ou o eletrólito era demasiado ácido, que às vezes havia assim uns habilidosos que não deitaram água destilada para regenerar um pouco a bateria, deixavam aquilo secar e então havia ali uma parte das placas da bateria que apanhavam ar. E depois o ar, e depois com o agitar do ácido dentro do carro, aquela mistura de oxigênio nas placas, e depois leva uma lavagem de ácido, não é? Com que o carro vai andar a trepidar. Aquilo anda ali a chapinhar. Pronto, isso vai acelerar a corrosão das placas, até que chega uma altura, isola eventualmente. Ou isola e entra em curto-circuito. Também havia em modelos mais antigos que não tinham isoladores entre as várias placas, havia casos de curto-circuitos que originavam incêndios nos automóveis, mas aí já estamos a falar anos 60, 70, portanto, casos nos primórdios das baterias em carros. Hum, Portanto, esse tal efeito de memória tem a ver com a degradação química dos elementos que estão dentro com que é feita a bateria. Nas NMH existe degradação, só que não é tão grave como nas níquel-cádmio. Nas de lítio continua a existir degradação. Por isso é que elas só têm ali um número limitado de ciclos de carga e descarga. Portanto, ainda não chegámos à bateria perfeita. E nunca vemos chegar, porque se ela foi descoberta, vai ser arquivada em algum sítio, como aconteceu com as lâmpadas incandescentes e como tudo, não é? Porque é mau para o negócio as coisas durarem muito tempo, não é? Eu tenho, a minha mãe tem uma máquina de lavar da Fagor, tem mais de 50 anos, ainda dura, ainda é feita de chapa de aço esmaltado e ela, tirando umas amolgadelas, continua a lavar porque é uma máquina que, por cima, tem uma manutenção muito, muito fácil de fazer. Hoje em dia isso já não existe, é tudo plástico e metais que se estragam facilmente. Então, são outros tempos. Estamos melhor servidos, mas nunca estaremos satisfeitos de ter uma bateria que não tenha esse tal efeito de memória. É o envelhecimento, é como nós. Não sei se o colega ficou satisfeito com a resposta. Ok. Sim, obrigado pela atenção, pelo esclarecimento. Obrigado. Nada. Portanto, ok, era aqui que está, nas baterias as LiPos, que é o que nós temos atualmente em abundância em todo o lado. Portanto, elas podem ver aqui nos gráficos, 250 amperes, estamos a falar de uma célula de 3,7 volts, não é, nominais, e podemos pegar 250 amperes. Claro que ela vai se descarregar rapidamente, vai ser um coice, isso até existem outras situações com estes picos de corrente que são já eh, situações que entram já no campo da mecânica. Porquê? Porque com correntes destas vão-se gerar campos magnéticos gigantescos dentro da bateria e a própria estrutura, se houvesse, por exemplo, lá ferro, que é o caso das LiFePO, iremos ter magnetização aí de alguns materiais. Portanto, isto não é só pensar na química, é também pensar
no resto, na parte mecânica, estrutural, enfim. Portanto, resumindo isto tudo, então temos aí aqui um gráfico que nos mostra um bocado a potência, ou a densidade de potência que conseguimos armazenar nas baterias. No eixo vertical vemos, por exemplo, os watts por quilograma e no eixo horizontal os watts hora por quilograma. Portanto, as íons de lítio estão lá em cima à direita. Temos mais energia pelo mesmo peso de bateria. Portanto, se fizermos uma bateria que pesa 1 kg de chumbo, isto é um bocado aquela brincadeira, o que é que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de penas, não é? De plumas. Tá? Pesam as duas o mesmo. Só que neste caso o nosso 1 kg de íons de lítio tem mais energia do que 1 kg de chumbo ou de níquel-cadmio, ok? Portanto, é assim que podemos interpretar este gráfico. Em termos de densidade, cabem mais watts por quilo de bateria. Em termos de energia, a mesma história. Mais watts hora, portanto, a bateria vai demorar mais tempo a esgotar-se e, obviamente, mais tempo a carregá-la também. Para o mesmo peso. Em termos de tecnologias, portanto, agora agrupando, não detalhando tanto os lítios e por aí fora, esta é uma outra forma de mostrar a mesma informação que mostrei anteriormente, mas se repararem, as íons de lítio, mesmo assim, têm menos energia do que as pilhas alcalinas. Portanto, aquelas velhinhas pilhas que se esgotam, não é? É por isso que muita gente ainda tem certos dispositivos que usam descartáveis, as vulgares alcalinas ou as pilhas de lítio, no caso das motherboards, que temos aquela vulgar pilha CR2032 ou a 1632, ou na chave do carro também temos uma pilhazinha de lítio lá dentro. Podia ser uma coisa recarregável, mas não, porque garantidamente ela vai durar muito mais tempo do que as recarregáveis. Por duas razões também. É que a resistência interna de uma pilha destas, portanto, a vulgar pilha não recarregável, é muito inferior à resistência interna de uma bateria recarregável. Portanto, ela vai se descarregar sozinho muito mais lentamente do que uma pilha recarregável, ok? Daí haver esta estranheza de os recarregáveis terem menos energia por unidade de volume ou de peso, neste caso, menos watts hora por quilo em relação às que são não recarregáveis. Em termos de estudo comparativo, portanto, temos aqui as três colunas da direita é tudo íons de lítio, sendo que a mais comum será a LiFePO, portanto, são as que temos cada vez mais por aí. Já existem até baterias para carro com este pronto, lá está a tal resistência interna, em que vamos ter inferior a 100 miliohms no caso da bateria de chumbo, não é? E temos já ali a chegar, por exemplo, aos 25 ou 500 miliohms de resistência interna, para falar da segunda linha, por célula nas íons de lítio. Portanto, temos aí valores de resistência bastante diferentes. E como sabem, a cada tensão vai ser igual ao valor dessa resistência a multiplicar pela corrente que lá passa. Daí as baterias, as células recarregáveis, aninharem mais depressa do que as outras, ou até mesmo no caso destas todas que são recarregáveis, perceberem que as tensões de algumas células aninham mais rapidamente do que outras, conforme a tecnologia. Os ciclos de descarga a 80%, por exemplo, lá está uma bateria de chumbo, 200, 300 ciclos, uma de íons de lítio ultrapassa os 1000 ciclos sem problema nenhum. A carga rápida numa bateria de chumbo, estamos a falar de 8 a 16 horas, numa de íons de lítio, inferior a 1 hora, porque entra lá os tais Cs. Pronto, a tolerância à sobrecarga, lá está, a bateria de chumbo aguenta sobrecargas sem problema nenhum. Já tive baterias de chumbo que levaram com 18 volts porque o carregador variou e era o que o painel solar estava a dar. Se fosse numa bateria de lítio, de certeza que ia sair o fumo mágico, ou ia ficar com uma batata, uma coisa inchada, porque não gosto nada de sobrecargas. Tensões por célula, na baixa 2 volts, ou as íons de lítio 3,8, aqui as mais vulgares que nós temos, lítio, cobalto, oxigênio, o manganês, portanto, 3,7, 3,8 são aquelas vulgares. As de pasta de chocolate também é 3,7, também é 3,3. Estas LiFePO
estão a ganhar terreno no mercado, mas ainda são mais caras que as outras, por isso é que as outras ainda continuam muito disponíveis. Pronto. Enfim, isto aqui depois vocês podem ver com. Só chamar aqui uma atenção para a quarta linha, que tem a ver com os picos de corrente. Por exemplo, uma bateria de chumbo leva eh, um, uma carga, uma descarga, um pico de corrente de 5 Cs. Daqui a bocado eu vou falar dos Cs mais em detalhe, ok? As de níquel-cádmio 20 Cs, por isso é que eram muito populares no modelismo. As de lítio 30 Cs, não há problema nenhum. Claro que são correntes de pico, porque se for um picozinho, ela não se queixa. Se for durante mais algum tempo, ela dá essa corrente toda, vai se descarregar mais depressa, mas depois é capaz de ter perdido uns ciclos de vida pelo caminho. Já agora a segunda linha também é interessante, que é estes 4,2 volts nas duas colunas, portanto, não nas duas colunas mais à direita, mas na penúltima e na contada direita para a esquerda, portanto, a segunda e a terceira coluna, esses 4,2 é um valor a reter, que é a tensão máxima que se pode aplicar a uma célula destas quando estamos a carregar. Portanto, daí para cima vamos sobrecarregar a célula e vamos danificá-la. Portanto, tudo que sair fora do que o fabricante especifica vai ter impacto na vida útil da bateria. A nível gráfico, portanto, temos aqui tudo que está laranja é tudo lítio, o que está a verde era com níquel e o que está castanho é a base de chumbo. Portanto, mais um gráfico que nos demonstra um bocado a capacidade de uma bateria para um determinado peso, portanto, watts-hora por quilo. Temos aquela NCA, que é níquel, cobalto, alumínio, não se arranja à venda, ok? São, já são tipos de baterias assim mais não vou dizer experimentais, porque são usadas, por exemplo, na indústria aeroespacial, mas não é ainda aquela bateria que compense para ir à venda na loja, porque o custo dela ainda é muito elevado. Portanto, se formos a ver daqui destas cor laranja, só mesmo a LMO, o lítio fosfato e o lítio manganês é que já temos aí disponível, que para ali mais ou menos uns 130, 140 watts-hora por quilograma. Se repararem, se formos ao topo de gama, temos já praticamente o dobro dessa capacidade para o mesmo peso. Ou seja, qualquer dia não me custa nada andar com uma bateria às costas para ir fazer solta para o Alto da Serra, com a tecnologia. E depois há o tal grafeno que falei há bocado, mas que não entrei em detalhes porque é uma coisa ainda muito bizarra, muito promissora, mas que ainda é muito experimental também. Formatos de células, muito rapidamente, portanto, temos em cima a 18650, que é mais vulgar, depois há as prismáticas e há as chamadas células tablet, portanto, as duas mais vulgares são as dos extremos, a do meio encontra-se, por exemplo, tem a ver só com encapsulamento, porque ela depois lá dentro pode ter células cilíndricas ou células tablet, portanto, a prismática é o que se usa, por exemplo, em máquinas fotográficas é mais da indústria, até em máquinas industriais é que tem assim este tipo de baterias tipo tijolo. Associação de células. Acho que não vou perder muito tempo com isto, a não ser que alguém tenha dúvidas. Há alguns cuidados a ter. Portanto, nós, se colocarmos as células em série, estamos a aumentar a nossa tensão nos extremos, mas a corrente máxima que cada célula vai dar vai ser a mesma. Portanto, aqui somam-se as tensões, mas as correntes são as mesmas. Qual é o problema quando temos um pack defeituoso? Se a nossa célula intermédia isolar, a tensão vai a zero, portanto fica um circuito aberto. Curiosamente, foi o que se especula que terá acontecido com um dos nossos satélites, o Alpha Oscar 7, que já não lembro, foi lançado alguns nos anos 70 e depois de repente morreu. E mais recentemente, há coisa meia dúzia de anos, se tanto, voltou a ganhar vida. E atualmente pode-se trabalhar com o Alpha Oscar 7, e especula-se que terá sido uma das células que abriu, portanto, e depois com a degradação química, sabem que no espaço o ambiente é muito violento, não é? Quer a nível de extremos de temperatura, quando está no eclipse da Terra, quando está ao Sol, quer inclusive de radiações solares. E então especula-se que é assim, curto-circuito a seguir e voltou a fechar então o circuito de alimentação e voltamos a ter o satélite ativo. Isto é uma curiosidade, um acaso.
Mas, portanto, o que é para reter daqui é sobretudo que as células em série somam-se as tensões, mas a corrente vai ser aquela. Se quisermos ter mais corrente, como colocar as células em paralelo. Aí vão ter a soma das correntes, mas a tensão vai ser a de uma célula só. Pronto. Agora, quando nós estamos. Opa, ok. Hum, estão-me a ouvir? Estou? Sim, sim. Sim. Ok, ok. É que tive agora uma mensagem a dizer que a minha internet estava instável, assim de repente eu fiquei com dúvidas se não estava a falar. Ficou. Teve instável, mas depois voltou. Houve aí um pico. Ok, obrigado. Portanto, hum, estes esquemas, portanto, têm este aspecto assim um bocado, faz lembrar as pilhas do Duracell, mas isto é só o rever um bocadinho aquele beabá da associação de células. Porquê? Porque uma das coisas que podemos fazer com os trabalhadores que gostam de ser sustentáveis é, em vez de comprar células novas, é pegarem coisas que tenhamos por aí no fundo da gaveta, células antigas e associá-las. Ora, usando as células mais vantajosas que são do lítio, há certos cuidados a ter. Portanto, nós podemos fazer associações mistas para termos maior tensão e maior corrente, portanto, fazer estas associações, o 2S, 2P, duas em série com duas em paralelo, podemos ter 4S, que é o que se usa, por exemplo, no nosso caso, para termos os 13,8 volts e até mais um bocadinho, e depois pôr aquilo tudo em paralelo para termos mais autonomia durante mais tempo. Ok? Eh, eu peço desculpa, houve aqui um. Ok. Portanto, qual é o cuidado a ter, sobretudo, nestas associações de células? As células têm que ter as características mais idênticas possível. Elas têm que ser muito iguais. Normalmente, quando uma pessoa tem um computador portátil e ao fim de 2 ou 3 anos a bateria já só dá 5 minutos ou 10 minutos de carga, se pegarmos e tem aí duas imagens de baterias de computador portátil mais antigos, que agora é tudo à base de baterias tipo tablet, hum, muitas vezes o problema da bateria é apenas uma célula, que é um bocado o que estava aqui, por exemplo, neste caso do pacto defeituoso. Portanto, há ali 4 células em paralelo e uma delas está com uma fuga, portanto, até seria uma avaria grave, pode provocar um incêndio. Ou, por exemplo, aqui no caso das séries, que é o que geralmente as células das baterias dos portáteis têm, elas estão praticamente todas em série, ou as várias células. Portanto, tem poucas células e estão todas em série. E uma delas realmente vai se estragar. Vai estragar, vai dar muito inferior. Aparece inchada, por exemplo, que é o sintoma, o sintoma mais vulgar de que alguma coisa não está bem, ela é estar inchada. E o que acontece é nós podemos reparar na nossa bateria como? Retirando a célula defeituosa e substituir por outra nova. Pronto. Só que infelizmente não é assim tão preto no branco como eu acabei de dizer. Porquê? Porque se tivermos células com capacidades diferentes, umas vão carregar, estando em paralelo, umas vão carregar mais cedo do que as outras. E o que é que vai acontecer? Por exemplo, imaginemos que eu tenha células de 1000 mAh, e no meio vou ter uma célula de 500 mAh. O que vai acontecer? A de 500 vai estar carregada e o meu sistema de carga vai detectar os tais 4,2 volts e vai dizer assim, acabou, está carregado. Já chegou aqui aos 4,2 volts, estou carregado. Enquanto que as outras três, ou as que estiverem para lá com ela, só estão a 50% da carga. Conclusão, aquela célula vai se degradar a um ritmo normal e as outras três vão estar muito poupadinhas da vida, sem problema nenhum. Pronto. E é o que acontece, porque na realidade nós queremos as células tão idênticas quanto possível, mas elas não são idênticas. Há sempre uma pequena diferença. Isto quer dizer então que, apesar de serem muito parecidas, o nosso pacto de células vai morrer pelo elo mais fraco. Quer dizer que, por exemplo, numa bateria de um portátil que tenha 6 ou 8 células, o mais certo é ver uma que foi à vida e as outras 5 ou 7 células estão boas. E aí é que está a brincadeira com que nós possamos fazer umas baterias para levar nas nossas atividades. Mas daqui a bocado volto a falar nisso com algumas dicas. Controlar aqui, ok. Portanto, quando nós estamos a carregar e a descarregar as células, temos de ter atenção a esta tal taxa de carga ou taxa de descarga, que é o chamado C. Isso vem especificado na ficha do fabricante. Se for células que nós estejamos a comprar
na internet, vem lá a referência escrita na célula, uma pessoa na internet e tem lá o datasheet do fabricante que nos diz, olha, a curva de carga e descarga desta célula aguenta 2C ou 3C para estes ciclos todos. Isto quer dizer o quê? Se eu descarregar a 1C e carregar a 1C, e o fabricante me diz que ela aguenta 500 ciclos, ela vai aguentar 500 ciclos. Mas eu, se quiser, posso carregar a 5C, injetar a corrente à bruta, com 5 vezes a capacidade dela. O que é que vai acontecer? Não será bem assim, mas ela irá demorar então 5 vezes menos tempo a carregar. Isto, estou a arredondar, não é bem 5 vezes, pode ser um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas por acaso me interessa. Ou seja, quanto mais C eu lhe der na carga, mais rapidamente ela carrega. E quanto mais C eu lhe exigir na descarga, mais rapidamente ela descarrega. Ok. Pronto. O fabricante depois então mostra-me um gráfico semelhante ao que está aqui no datasheet dele, que é no fundo o que é que vai acontecer conforme os Cs exigir. Portanto, ela vai carregar mais depressa ou carregar menos depressa, mas depois vai ter uma tabela a dizer assim, ok, se tu fizeres isto assim com um C, ela dá-te 500 ciclos. Se fizeres a 3C, ela dá-te 100 ciclos. Portanto, isso depois já tem a ver com o produto que estejamos a desenvolver. Se é uma coisa para 100 ciclos de cargas e descargas, parece pouco, se for, aliás, é ridículo se for um telemóvel, não é? Quer dizer que em menos de meio ano a minha bateria foi à vida, mas se for, por exemplo, uma máquina-ferramenta, já não há problema nenhum, a não ser que eu seja profissional. Se for uma máquina-ferramenta daquelas de Parkside, porque faço um bricolagem, um ou dois furos por mês, tenho bateria para a vida toda. Se for um profissional aí, vai ter que. Até não chega uma bateria para um dia só de trabalho, não é? Se for um carpinteiro que esteja farto de furar ou parafusar e, portanto, esses tais ciclos de cargas e descargas, já convém às tantas escolher umas células que têm que aguentar muitas exigências em termos de corrente. Umas cargas às tantas, isso depois lá está, também tem a ver com a forma como é feito o negócio da ferramenta. Eu posso ter uma bateria que aguenta grandes descargas, mas em contrapartida eu vou-lhe dar descargas suaves, que é para não degradá-la na carga e na descarga, assim só degrado na descarga. Ok? Portanto, este C é importante nisso, que é, se nós formos fazer um pack de bateria para o nosso rádio, nós vamos estar preocupados com a tensão. Temos lá os 13,8, não ultrapassar, ou isso depois depende de câmbio, acho que a IAESO diz que não pode ultrapassar 15% dos 13,8, portanto ainda vai aos 14 e tal, que dá para alimentar então com 4 células em série, mas completamente carregadas. Mas nós queremos que o nosso rádio dure para uma atividade toda importante, porque dura um dia inteiro, por exemplo, para fazer um teste no alto do monte, ou esse C então vai nos ser útil. Porque se eu quiser que a bateria me dure uma hora, vou precisar de um determinado amperes-hora ou watts-hora, se quiser fazer o cálculo em potência. Se quiser mais, vou ter que aumentar isso. Portanto, isso depois faço as contas para perceber se vou precisar de 2 células em paralelo, 4 células em paralelo, 6 células em paralelo. Depois vem o pior, que é quem é que vai carregar a bateria às costas, não é? Mas isso é outra história. Portanto, na descarga, então temos o caso das cargas e descargas. Quem não tiver um carregador de baterias de lítio pode usar uma fonte de alimentação desde que ela tenha um limitador de corrente, ok? Isto porquê? Porque a célula, quando está descarregada, vai fazer o mesmo que uma bateria de chumbo. Vai pedir a corrente toda que a fonte lhe conseguir dar. E então o limitador de corrente é que nos vai permitir limitar os tais Cs com que eu quero que ela carregue, mas que não ultrapasse, por exemplo, se um C da bateria for, por exemplo, 2 amperes, e eu não quero que ela ultrapasse 2 amperes, e a minha fonte dá 10, convém que então eu pegue o regulador a 2 amperes, que é para garantir que ela não vai começar a carregar a 10 amperes e comece logo a estragar a bateria desde o início da carga. Portanto, partindo do pressuposto que a bateria está completamente descarregada, ela estará com os 3,2 volts, que será o linear da maior parte dos fabricantes, ou 3,4, 3,5 volts, que é o limiar de descarga na maior parte dos fabricantes. Aqui, por acaso, neste gráfico está o fim da descarga é aos 3 volts, portanto, aos 3 volts corta mesmo. Portanto, a bateria não pode vir abaixo de 3 volts. Neste caso, não sei qual é de onde tirei este gráfico, mas há de ser de um fabricante de uma célula qualquer. Só retirei este gráfico
para exemplificar. Portanto, neste caso, a bateria nunca poderá vir abaixo de 3 volts. Eu tenho que ter ali um circuitozinho que me meça um voltímetro, no fundo, que me diga, olha, está a 3 volts, desliga isto e acabou. E quando for carregar, nunca poderá ir acima dos 4,2 volts. Ok? Nós aqui nestas duas linhas que estão em cima do gráfico, aparece o CC, CV, portanto, 0,5C, ok? No máximo 4,2 volts, portanto, não pode passar dos 4,2 volts, e temos aqui quando a corrente chega aos 65 mA, ou seja, ela vai pedindo cada vez menos corrente, quando ela chegar aos 4,2 volts, ela tipicamente estará só a pedir 65 mA. E então considero, ok, a partir daqui está cada. Mas se eu deixar ficar mais tempo, e não deixando ultrapassar os 4,2 volts, ela vai meter, lá está, os tais mais do que 100%. Às tantas vai meter 105% ou 110% da capacidade dela. Mas isso depois vai ter efeitos na saúde, não é? Portanto, aquelas horas ou aqueles ciclos que o fabricante especifica já não é um valor válido, ok? Não vai ser melhor do que aquilo, de certeza, do que está especificado. E pronto, temos aqui quatro curvas, portanto, para 0,2C vai demorar mais tempo a carregar e, obviamente, mais tempo a descarregar, se for o mesmo eh, eh, taxa de carga ou de descarga. Se for mais rápido, demora menos tempo, carrega mais depressa ou descarrega mais depressa. Portanto, isto parece-me que é bastante simples de entender. Mais uma vez, se houver dúvidas, perguntem. Eh, Nós estávamos aqui, portanto, um caso que outro, já carga-descarga, portanto, em que temos, por exemplo, a curva azul, carrega um C, descarrega um C, e vamos então os níveis, os ciclos a diminuir. Portanto, no caso da curva azul, por causa de uma célula de 700 mA, não interessa, mas estamos a ver que se for a 3C, ela passa de 500 ciclos para pouco mais de 350 ciclos. Portanto, ela perde ali logo 150 ciclos de carga-descarga. Podia usá-la, se for um ciclo por dia, ela vai-me durar um ano, quando supostamente iria durar um ano e meio, ou mais até. Ok? Sendo que a tensão de carga máxima, os 4,2 volts, descarga os 3 volts e a uma temperatura de 23 graus, porque lá está, a temperatura influencia. Claro que a própria bateria aquece ao descarregar e aquece ao carregar, e quanto mais Cs eu tiver a carregar ou descarregar, mais ela vai aquecer sozinha. Portanto, se fizermos uma carga lenta, ela praticamente, a temperatura dela não é ativa ao tato. Por isso é que as baterias dos portáteis têm um termoparzinho, tem lá um sensorzinho de temperatura, que é outra segurança para que a bateria não entre em autodestruição, pegue fogo, enfim, seja a razão de uma catástrofe. Para escolher a melhor bateria, portanto, é fazer comparações. Os datasheets têm este tipo de curvas, portanto, aqui neste caso estão quatro modelos, e nós vamos escolher, vamos ter vários parâmetros. Por exemplo, a primeira, a LiFePO4, tem uma capacidade de 1100 mAh, ou seja, se eu lhe pedir 1,1 ampere, ela vai-me durar uma hora, não é? No entanto, ela aguenta correntes de 30 amperes. Portanto, se eu lhe pedir 30 amperes, não há problema nenhum. Portanto, este tipo de baterias é muito usado, quer nas baterias de lítio já para automóveis, quer sobretudo em máquinas de ferramenta. Em automóveis, claro que não vai ser quando se pede 800 amperes, não é com uma célula só, estamos a falar do pack, mas cada uma vai dar os seus 30 amperes e não se queixa. Pronto. E a história dos miliamperes hora também não é problema, que uma pessoa também não está uma hora a dar a chave, a pedir 1 ampere ou 30 amperes a cada bateria. Portanto, seria 2 minutos. Portanto, 2 minutos a dar à chave para esgotar uma célula destas, ok? As duas do meio, portanto, o lítio-manganês tem mais capacidade, portanto, já dá 1500 mAh, mas já só dá correntes de 20 amperes. E o 4, o chamado célula standard, 2600 mAh, portanto, tem mais capacidade ainda, mas dá picos de corrente inferiores. Portanto, nós, se formos, por exemplo, com um rádio como o que como está aí na imagem, até de fundo, que é o FT897, que é o que eu uso no SOTA, ou usava, já não faço no SOTA há algum tempo, e se repararem até a bateria que aparece na fotografia, é uma vulgar bateria de chumbo, ou de gel, neste caso, uma AGM, que era de uma UPS, é pesada, mas dava para fazer contactos durante umas horas.
Portanto, se eu quiser trabalhar, a exigir os 100 watts que o rádio me dá, vou precisar de maior capacidade, não é? Se quiser trabalhar em QRP, então preciso de menor capacidade. Pronto, o tipo de operação que vamos fazer é que vai ditar o tipo de bateria ou capacidade que teremos que carregar connosco. O armazenamento das baterias, lá está, é um cuidado a ter. Portanto, as baterias ácidas devem ser carregadas, devem ser completamente carregadas antes de guardar. As níquel-cádmio pode ser guardadas, carregadas ou descarregadas, não é crítico. As de íons de lítio, eles dizem mais ou menos 30 a 60%, é o que está escrito em todo lado, mas é como eu disse no início. Isto é para uma carga assim um bocado, é para um armazenamento assim um bocado sem estar muito vigilante. Se uma pessoa tiver a bateria guardada num sítio que não tenha grandes variações de temperatura e umidade e por aí fora, que estejam isoladas, guardar a bateria carregada não há problema nenhum. Eu tenho aqui, as minhas células todas têm para várias experiências, portanto tenho aqui um suportezinho com várias, não sei se conseguem ver na imagem, várias células e elas estão carregadas sempre, de vez em quando uso, às vezes algumas delas estou para aí um ano sem usar e terão perdido um bocadinho da carga, que é normal, através da resistência interna, mas não tenho problemas não envelhecem por causa disso. Portanto, é uma coisa, é uma regra que os fabricantes especificaram, mas que não encontro nenhuma justificação assim, um fundamento que eu diga, ok, tem mesmo que ser respeitado. Pronto, em termos de segurança, existem normas que especificam os requisitos, não é? Sobretudo, está ali um erro. Em relação às baterias de lítio, principalmente, não é? Vimos já houve muitos acidentes, eventualmente incêndios em aviões. Comprar baterias de lítio a fornecedores que utilizem o avião para transportar não se consegue. Por exemplo, se forem a sites como a DigiKey ou a Mauser, não conseguem comprar baterias de lítio porque eles não enviam, porque tem que ser por avião e não, os aviões, os transportadores aéreos não fazem transporte de baterias de lítio. Portanto, tem que vir por via marítima e por via marítima a Mauser não despacha nada. A Mauser ou a DigiKey ou outros fornecedores de componentes eletrónicos. Mais alguns cuidados, portanto, não vou estar aqui, isto é o básico, isto vem em todos os manuais, não estar a desmontar as células, não estar a furar a bateria, não estar enfim, a recarregar a bateria com um carregador inapropriado, portanto, não vale a pena estar aqui com muitos detalhes. Um caso prático, que é o meu, portanto, temos aqui um caso do FT898, potência máxima 300 watts, mais ou menos, não é? 22 amperes se estiver a trabalhar com ele a emitir em 100 watts, em SSB. As baterias que a IAESO vende, na altura em que isto foi feito, custavam à volta de 100 euros cada uma. Ele dava para meter duas lá dentro, que me dava cerca de 4 horas só em escuta, não é? Porque ele consome 1 ampere em escuta. Pronto, tem 11 células. Se for, se for fazer o pack, e só rever aqui, portanto, que cada bateria destas custava 100 euros aproximadamente. Se for eu fazer o pack com estas células da Samsung, estamos a falar de cerca de 4 euros. Tem aqui um fornecedor muito famoso na Holanda, ele envia para a Europa toda e que tem os melhores preços. Se bem que também em Portugal é pouco mais caro. Eh, a topologia, portanto, 4 em série em paralelo, portanto, no fundo são 16 células destas, ok? Vamos ter um preço no final, já não sei onde é que está o preço. Não tem preço total. Olha, engraçado. Não tem preço total. Enfim, precisa de 16 células, é 16 vezes 4. Portanto, não chega aos 100 euros. Temos a mão de obra, mas isso só quem não gostar de bricolagem é que diz assim: "Epá, mais vale comprar do que estar aqui a perder tempo com isto." Claro, estou a falar de células novas a 4 euros cada uma, porque depois há outra solução que vos vou falar já a seguir, ok? Não é só depois de ter as células. Nós temos as células, estão agrupadas. Se tivermos uma fonte de alimentação em casa, então podemos fazer a carga e descarga do nosso pack, ok? Mas o ideal é usar o chamado BMS, que é o Battery Management System, que é um circuitozinho que vai carregar cada secção paralela de células. Ou seja, neste caso eu tenho quatro packs de células em paralelo, todas elas em si, ok? Lembram-se deste, eu vou voltar atrás, muito rapidamente.
Este aqui, neste caso, eu tenho dois S, dois P, portanto, são dois em paralelo em série entre si. Neste caso, que eu estava a dar, são quatro. Já me adiantei. Portanto, são quatro em série, quatro vezes, portanto, e depois tudo em paralelo, para termos então aquela capacidade de cerca de 2 amperes hora. Hum, este BMS, o que é que me permite fazer? Permite-me carregar os quatro módulos independentes. Para quê? Se eu quiser carregar tudo de uma só vez, ela carrega, mas se houver desequilíbrios, vai carregar pelo elo mais fraco. Portanto, quando o elo mais fraco estiver carregado, as outras também deixam de ser carregadas. Se eu tiver os vários módulos independentes a ser carregados, então aí é o chamado carregamento balanceado, vai fazer com que a coisa fique mais equilibrada e vou conseguir carregar as células todas ou aqueles conjuntos paralelos ao máximo da capacidade de cada módulozinho desses. Estou a dar aqui um exemplo, por exemplo, do iMax B6, que é este carregador aqui. Eu, por acaso, não desembrulhei aqui. Portanto, este carregador é muito popular Eu depois, quando acabar com a apresentação, depois eu volto a mostrar estes equipamentos na imagem grande. Portanto, isto é um carregador que é muito popular no modelismo e que tem essa propriedade. Portanto, ele tem vários terminais que me permite então associar vários tipos de células, 2S, 3S, 3S2, 4S4, enfim. Posso carregar e ele vai fazer um carregamento balanceado, mas ainda existem outros carregadores do género. Este custava outra 30 euros, portanto não é uma coisa assim muito cara. Onde é que se arranjam células baratas? É ir às lojas de informática e eles ficam todos contentes que se livram de sucata e chegar lá e dizer, tem baterias de portátil variadas. Ele tem ali um caixote. Pronto. Este caixote, a fotografia foi tirada já com as baterias todas descascadas, não é? Mas na altura o caixote estava com as baterias ainda conforme vem nos portáteis, portanto, com aquela embalagem preta de plástico. E aquilo são umas horas de entretenimento a desmontar as células. Desmontam-se as baterias, retiram-se as células, dissolve-se as células uma a uma, fica-se assim com as pilhazinhas, não é? Só que depois nós não sabemos quais são as que estão boas, quais são as que estão más. E então, neste caso, é preciso testar as células uma a uma. E este tipo de carregador, assim, ou então este, que é outro também é uma coisa, eu já não sei quanto é que este custa, mas também é uma coisa baratuxa, barata, que se encontra na Mauser, por exemplo. Aquela Mauser M-A-U-S-E-R, portanto, aquela Mauser, a Roberto Mauser, que tem loja em Lisboa, tem loja no Porto, tem um pouco por todo lado. Está aqui o tal carregador, o iMax V6, que mostrei há bocado. Existe packs já feitos, ou então com manga termorretrato também fazemos packs. Eu vou só, isto está mesmo a acabar. Um, ou então baterias com formato da bateria, que é o caso da direita, ou então a LiFePO4, que tem o mesmo formato standard. Mas se reparem, a da direita dá 7 amperes hora, a da esquerda dá 10, a da direita dá 2,5 kg, a outra é 1 quilo mais leve, tem 400 ciclos, enquanto que que a da direita tem 120 ciclos, não é? Claro que a da esquerda custa 160 euros, mas a da direita só custa 12. Mas se fizermos umas continhas, vamos ver que a da esquerda, apesar de ser muito mais cara, fica-nos a 4 cêntimos o ciclo, enquanto que a da direita fica a 10 cêntimos o ciclo. Portanto, é um caso que aquele investimento inicial de 160 euros vai ser proveitoso porque fica-nos mais barata ao tipo aquela bateria. Portanto, se estiverem a hesitar na UPS que bateria escolher, se quiserem que a UPS não se chatearem muito mais tempo, é usar uma bateria LiFePO4, ok? Mas atenção, é preciso que o caso da UPS admita a carga de baterias de lítio, por causa dos tais 4,2 volts por célula. Apesar de ser uma bateria vulgar de 12 volts por fora, ela tem que respeitar isso. O carregador tem que saber que está a carregar uma bateria de lítio. Tem aqui algumas referências para fabricantes e para onde se pode ir buscar mais informação acerca de baterias, com algumas dicas, enfim. Mas eu agora vou voltar para a imagem para vos mostrar, vou parar aqui a minha partilha, para vos poder mostrar com a câmera o, o tal carregador assim em maior. Portanto, isto
é um dos carregadores, o IMAX, ok? Não tem nada a ver com o IMAX do cinema. Ahm, não dá para ver aqui o LCD, então tem um LCD retroiluminado, e o que é que ele permite fazer? Quer este aqui, este aqui permite-me testar um pack já feito, enquanto que eu instalo as células, não é? Assim, ele permite testar célula a célula. Ele depois tem aqui um displayzinho, portanto, com umas coluninhas. Se eu conseguisse mostrar, posso tentar ligar isto. Espera só um instante. Assim, já vem isto ligado. Olha se consegue ver qualquer coisa aqui. Tá lá. Pois, tem que meter uma célulazita. Ok, pronto. Tentar arranjar aqui o melhor ângulo. Pronto. Portanto, ele depois, ele está na segunda baía. Portanto, ele está a mostrar aqui alguma informação que eu agora não consigo ver. Esta tem 4,2 volts, portanto, está carregada, não é? E está com ora, deixa-me ver assim. Ok. Ele tá em modo de carga. Então, neste momento ele nota que dá para injetar ali alguma correntezinha nele. Pronto. Mas o que é que este carregador faz? Eu chego de uma loja com um caixote de baterias, portanto vou desmontando, fico assim conforme os modelos, com várias baterias de várias cores, e depois pego, vou colocando aqui uma a uma, a ver se não a meto ao contrário, não é? Pronto. E ele depois vai fazendo o teste. Tem aqui uns botõezinhos em que eu posso pôr a testar as várias baterias. Esta aqui foi a última que inseri, portanto ele ainda vai dos reflexos, ainda vai fazer aqui umas análises à célula. O que é que ele faz no teste? Ele vai fazer uma descarga completa dentro dos tais 3 volts mínimos, fazer uma descarga completa, uma carga completa, e uma descarga completa e uma carga completa. Portanto, ele faz isto 2 vezes, e com isto depois apresenta-me qual é o valor da capacidade dela. Por exemplo, se repararem, eu tenho aqui esta célula que me diz que tem uma capacidade de 1100, 1160 mAh, e tenho outra igual que vinha do mesmo pack de bateria, já só tem 1000 não chega aos 1100. Da mesmo pack de bateria, por isso é que têm todas a mesma coisa. Já tem aqui uma de 1300, ok? Portanto, estas três, elas vinham todas na mesma bateria de portátil. Está aqui outra, aliás, com 1422, portanto, a maior parte depois há 1563, isto é sempre a subir. Já há 1356, outra, enfim. Estas seis células vinham de uma mesma bateria. Provavelmente as que não chegavam aos 1000 até já as terei enviado para reciclar, porque realmente menos do que 1000 mAh neste tipo de células não vale a pena, para estar sempre a carregar, a não ser que seja para um circuitozinho que só utilize uma célula e que seja uma coisa, sei lá, dispositivo IoT qualquer que possa ficar por aí, que consuma pouco. Pronto. O que é certo eu tenho que testar as células todas para depois agrupá-las, as que são mais parecidas umas com as outras. Portanto, depois eu no final, já está aqui. Tenho aqui esta verde, 1069, que posso praticamente agrupar com esta de 1013. Elas são praticamente de 1000. Portanto, eu sei que se puser estas duas em paralelo a carregar, quando esta estiver carregada, esta não vai carregar mais. Portanto, eu aqui tenho, por exemplo, um pack que me vai dar 2000 mAh, com estas duas assim. Portanto, a ideia é depois agrupar as células mais parecidas. Portanto, como eu disse, se forem a lojas de informática, eu já não vou há algum tempo, tenho células que chegam, mas a malta que já na altura, quando esta palestra, já há uns anos, no SOTA, a malta daí depois vai às lojas e trazem células dos portáteis. Agora, as células portáteis têm este formato. Ok? Portanto, esta era de uma bateria de um portátil que era meu, tinha 4 células destas, uma foi para o lixo, para a reciclagem, as outras 3 são assim, por exemplo, uma destas, esta aqui não diz, mas esta aqui que é um bocadinho, é mais fina
mas é maior, dá os 3,7 volts como a outra, mas já são 3.800 e tal miliamperes-hora. Portanto, isto tem quase 4 vezes a capacidade desta, ok? Em termos de peso, é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, isto, ir a lojas de baterias, limpar-lhes o caixote do lixo, eles ficam todos contentes, nós ficamos com matéria-prima para umas atividades portáteis. Ok? Não sei, fico agora disponível para as perguntas que tenham. Eu tenho aqui uma série de perguntas. Ok? Mas se calhar são muitas. Não quero Eu tenho tempo. monopolizar o tempo todo para mim. A nível de testar baterias, para quem se quer iniciar e começar a experimentar esta coisa, existe alguma maneira artesanal, sem estar a comprar um tester, para conseguir ver se a bateria está boa ou não está? Sim, existe uma maneira artesanal que é ter uma fonte de alimentação, um voltímetro e um amperímetro, ou então uma fonte de alimentação que tenha isso tudo, não é? E então o primeiro é aplicar portanto, ao pegar na célula, as células vêm com, aqui vai-se ver muito mal, elas trazem sempre deixa-me pôr esta, vê-se melhor. Elas trazem sempre escritas uma referência. Há algumas até têm a marca, esta por acaso, diz-me ali, não sei se é a marca, mas vem aqui a tal referência, ICR, qualquer coisa. Portanto, a primeira coisa a fazer ao ter a célula é ir à internet procurar o datasheet do fabricante. Com aquela, não pode ser Referência. parecido, tem que ser exatamente aquela referência. E depois, ao ver isso, ele vai dizer, olha, o mínimo é 3 volts, o máximo é 4,2, ou o mínimo pode ser 3,2 volts, por exemplo, enfim, ver qual é o mínimo e qual é o máximo. E a ideia é o quê? É colocar lá uma resistência na célula, com um amperímetro, com um voltímetro, e deixar A a tensão descarga da da célula vai descarregar a bateria. carregar. Tomando Descarregou. atenção para não baixar abaixo da voltagem Exatamente. mínima. A parte chata do artesanal é que tem que ficar a olhar ali para o voltímetro. Ou então ter um voltímetro inteligente ou um circuito, sei lá, isto com um microcontrolador pode fazer isso. Ter um relézinho que chega ali aos 3 volts, pronto, abre o relé e acabou. Tira a célula do circuito. Portanto, também este tipo de instrumento, isto é barato, mas também se faz às tantas com alguma tralha que se tenha em casa. Portanto, é descarregar a célula. A célula descarrega os 3 volts. Então agora, carregá-la. Carregá-la é pôr uma fonte de alimentação daquelas, não precisa ser programáveis, só precisa ter limitador de corrente, e então é pôr a tensão a 4,2 volts, tensão a 4,2 volts, e a corrente, por exemplo, ver o datasheet o que é 1C na corrente da datasheet, se for, por exemplo, 1 ampere, é ajustar o limitador de corrente a 1 ampere. Como é que se faz isso? Sem estar a bateria ligada, fazer curto-circuito na fonte, e mexer no limitador até termos 1 ampere. Voltar a alimentar a célula, ver que horas são e depois espreitar o amperímetro. Quando o amperímetro começar vai ter uma corrente de carga, lá está, de 1 ampere, Mais elevada. e à medida que se vai subindo, a corrente cai. Quando o amperímetro já estiver praticamente a zero, vemos as horas e sabemos, ok, isto demorou X horas. O ideal era ter um contador de energia para ver quanta corrente é que passou naquilo tudo. Só uma cor. Tá, o artesanal fica-se com uma ideia, não é? Depois, fazer novamente a descarga e aí ver então quanto tempo demora a descarregar. Vamos ter uma resistência lá, valor fixo, 100 ohms, ou o que for, e vamos ver quanto tempo é que ela demorou a ter aquela corrente ali a passar nos 100 ohms até se apagar, até chegar aos 3 volts. Não é? E aí convertendo isso em a lei de ohm e pouco mais, Exato. sabemos quantos watts-hora ou miliamperes-hora nos dá aquela célula. Mais perguntas? Eu tenho aqui mensagens no chat. Ora, boa noite, boa noite. Aqui. Não há mais? Posso perguntar outra? Força, força. Os BMS, que algumas desses packs de baterias têm, Uhum. fazem a carga balanceada das células que estão lá dentro ou simplesmente fazem a proteção das células? Ao fazer a carga balanceada, estão a protegê-las também. Estão a protegê-la. Sim, É sim. isso. O BMS normalmente é balanceado e
Ao estar balanceado, está a proteger aquilo tudo. Agora, existem células, há umas células destas com este formato, que na parte de cima tem um circuito BMS, só que lá está, vão ser mais caras. E são maiores, normalmente, não é? Como? Tem uma dimensão um pouco diferente. Sim. Algumas um bocadinho maiores, outros de tamanho standard, que até diz lá, com BMS integrado, Ok. tamanho standard, ou seja, ela tem um tamanho exterior standard, mas a pilha lá dentro A pilha é mais também pequena. escuta um bocadinho. Sim. Uma curiosidade que eu não sabia, mas só uma curiosidade. As 18650 chamam-se 18650, têm essa referência, porque tem muito a ver com a medida física delas, não é? Elas têm Exatamente. 18 Sim. milímetros de espessura e 65 de comprimento. E Exatamente. dentro da sim. mesma série existem as 18500 e as 18350, que são as outras expressões Sim. mais pequenas disso. Sim. Está E correto? depois há umas mais grossas também. Agora não sei de cor, mas tem para aí 4 centímetros, talvez, de diâmetro. São Há uma bastante mais também grossas. 21700, não é? Sim, exato, Também 21700. se aplica a mesma regra, não é? É a dimensão dela, é o formato. Então, tem um cilindro, 21 de diâmetro, 700 de comprimento. Não, isto é interessante porque às vezes encontramos baterias e referência 700 é não, que é. perdão. Podem não ter o plástico, não é? O que é isto? Basta medi-la. É. Eu deixo-me só ver se tenho aqui um resto. Tinha aqui. Eu por acaso tenho aqui duas. Uma 650 e uma 500. A diferença de uma para a outra. Já foi. Eu tinha ali, ainda há dias, tinha ali um pedaço de bateria. Isto é a diferença entre uma 650 e uma 500. 18, Sim. 650, 18 e 500. Uhum. Eu ali rapidamente buscar. Portanto, isto é um BMSzinho, isso vende-se nas lojas de eletrónica. Eles depois têm assim este formato, que é para praticamente, portanto, neste caso dá para agrupar, temos 3 células e ele encaixa aqui, depois dá para meter tudo dentro de uma manga termorretrátil e fazer um pack. Portanto, os próprios BMS, este é um BMS 3S, portanto é para colocar 3 células em série. E depois tem vários terminais, não é, que uma pessoa solda os vários fios para ligar, portanto, cada célula independentemente. E ele vai carregar as células de forma independentes. Mas elas, depois aqui na saída, que agora não sei onde é que é, ora, são estes 2 terminais aqui da ponta. Estes então, vão sair, portanto, a série das 3. Mas depois cada célula está ligada entre dois dos outros pontos. Claro, depois é escolher cabos com secção apropriada para que o cabo não derreta, não é? Não vamos soldar isto com fio de 0,5, porque o mais certo é o fio, se exigirmos alguma corrente, porque este BMS, por acaso, acho que é para 30 amperes. Portanto, é um 3S, mas que, exatamente, ele dá-me para puxar 30 amperes por aqui. O Emanuel tem alguma recomendação? Quando temos pilhas, temos de desligar umas às outras, temos de as soldar. Qual é a melhor maneira de o fazer? É assim, é usar um ferro de soldar potente, aí com 100 watts, que é para ser rápido, para não estar ali, portanto, ele vai aquecer isto acho que é com níquel. Portanto, elas aqui ainda têm aqui uns perninhos, porque isto levava uma chapinha própria. Essas chapas vendem-se em rolo. E eu que geralmente costumo parti-las mesmo pela base, porque depois vou lá soldar os fios. Também existem suportes para estas células. Portanto, há suportes de pilhas, eu como estou aqui em mudanças, não faço ideia onde é que estão os suportes, mas há para uma, duas, Está aqui, três, está aqui. quatro, enfim. Para que Exatamente. Aqui é uma e tenho. Exato. Exatamente, é isso. Agora, o que Mas não acontece, é muito aconselhável o uso destes suportes para correntes mais elevadas. porque isso- Não, isto é. Não. Já o plástico cheira bastante a petróleo, quanto mais depois É verdade, é o verdade. metal que isso tem. Sim. Não, isso depois é reforçar também, depois como queremos fazer cargas balanceadas, depois às vezes é lá ligar as molas, o fio, portanto,
Os suportes é mesmo para dar. Eu geralmente o que faço é, quem tiver uma impressora 3D, faz os suportes. Este aqui, por acaso, é um suportezinho só para guardar as pilhas. Pronto, eu meto-as assim, ficam armazenadas num canto. Mas com uma impressora 3D, quer dizer, conseguem-se. Há montes de esquemas na internet, já desenhos feitos, portanto não é preciso estar a reinventar a roda. São gratuitos e a pôr a impressora aí a queimar plástico e fazem suportes interessantes para todas as combinações e mais algumas. Mas agora o que está a dar são estas baterias assim. Isto é muito cómodo. São aquelas que ficam inchadas, há a malta depois que faz vídeos palermas na internet a espetar um prego em cima para ver isto arrebentar. Portanto, vale tudo para ganhar 15 segundos de fama, não é? Então, e qual é a Mas tensão dessas baterias? Desses estas, elementos? Sim, qual é a tensão desses elementos? 3,7. É o mesmo que isto. Mantém o mesmo? Mantém o Mantém o mesmo, os mesmo. três mesmos valores? Ok. Esta é da Sanyo. Algumas até vêm mesmo a dizer, é engraçado que elas têm tanto espaço que às vezes algumas dizem tudo. Esta aqui por acaso é das tais que diz, mas está com a fita cola de cartão Sim. Europack em cima. Esta é um bocadinho mais grossa, mas é mais pequena, portanto uma ao lado da outra. Esta é 3600 mAh Como é e que, esta de 3800. como é que testas essas? Com este computador. Portanto, Com esse, está bem, está bem, está bem, está bem. sim, Desculpa, sim. não. Eu estava Ou a ver, então, também eu fiquei, pois, era isso. eu posso usar este, mas tenho que ligar com os crocodilos, com os cadinhos Exatamente, exatamente. Era essa a pergunta que te ia fazer. Este aqui eu não, por acaso, eu sei que este foi comprado na Robert Mauser, não me lembro quanto é que custou, Custa 57 mas euros. pronto, não deve ter variado muito o preço. Custa 57 qualquer coisa. Deixa-me cá ver. Agora já alterei. É à volta de 57 qualquer coisa. É um valor, Pronto. mais Qualquer coisa uns são trocos. 25 cêntimos. É? 57,25. É isso, é isso, é isso. Ele tem a vantagem porque ele, portanto, dá para testar, ora, 8 células e ele faz o teste independente. Portanto, Ok. depois tem os 8 mostradores, tensão, dá depois a informação da Sim. capacidade dela e tudo. E, A e muitas outra, vezes até é difícil. o outro Não confiava, equipamento é então repetia o comprado. teste. O outro equipamento é comprado aí nas casas de modelismo, não? Este eu creio que também foi na Mauser, se não me engano. Ah, Mas, é? mas o modelismo vende isto. O modelismo vende isto. Sim. Mas acho que foi na Mauser. Ok. Ou na Mauser ou na Aquário. Agora, Ah, Tenho aqui está uma bem. coisa comprada na Amazon. Também isto costuma haver muitos em diferentes marcas. sim, sim. Esse é metade Quatro. deste. É. Pois. Se não é do mesmo fabricante, há de ser de um muito parecido. Na altura surgiu este com 8, eu pensei, epá, vamos embora que o 8, as células num pack vão logo para aí 5 ou 6 e assim testa-se muita mais coisa ao mesmo tempo. Carrega logo as 8 de cada vez, se for. Sim, senhora, não sei se o pessoal quer fazer mais perguntas. Eu queria pedir ao Emanuel se ele fazia o favor de partilhar aí no chat a apresentação. Ah, sim. Consegues, Ok. Manuel? Deixa-me ver se. Ora, é isto? Screenshot? Não, não é isto. Já fiz as neiras. Alguém me explicar como é que como é que se envia um ficheiro que eu vejo que foi Epá, é enviado uma vez. através do chat Sim. e depois, deixa-me cá ver. E depois é arrastar, basta arrastar para aí para Eu também a acho que linha. sim. Tem aqui, file. Já encontrei. Ok. Pronto. File. Ora. eh,
Ok, provavelmente tenho que pôr Enter, não é? Já foi. Achei isto rápido demais. Não sei se ele aparece-me um visto verde. Agora não sei se o fecheiro já chegou aí. Até agora ainda não chegou. Isto tem 3 megas o fecheiro. Mas achei que Então, foi. Pareceu-me rápido demais. Mas ele Sim. foi logo para as mensagens enviadas. Já cá está. Já cá está. Ok, pronto. Já agora abram o fecheiro só para ter a certeza. É um PDF, não é? Eu Sim, já sim, vi. proponho sim, que é sim. PDF, pronto. Só para ter certeza que não está corrompido. De qualquer maneira, eu posso pôr no chat o meu contacto. Ora, se às vezes, eh, um dia destes, se lembrem de alguma pergunta ou de alguma coisa Abriu. que saber, Abriu, pronto. está Oi, Manuel, todo. só tinha aqui uma última pergunta. Sim. Desculpe lá ser tão chato. Não, não é chato, né? Se fosse chato, eu não participava nisto. Eu só vou pedir uns segundos antes que corra mal, que tenho portátil, eu estou com um portátil e não liguei à corrente. Pois, isso é o problema das baterias. Pois. Ia ter uma piada do caraças, não é? Pois, Isto ir abaixo, com tanta porque o bateria gajo aí à frente. das baterias não se lembrou de ligar o carregador. Ia ser irónico. Ok. Já falámos aqui que as baterias são condicionadas, a sua vida útil é condicionada também pela utilização e por vários fatores, não é verdade? Sim. Mas já não mencionámos aqui uma coisa que é o seguinte: fator tempo. Eu compro uma bateria e guardo na prateleira, em excelentes condições. Está lá 1 ano, está lá 5, está lá 10 anos. Ou estou a comprar uma bateria que já foi produzida há 3 ou 4 ou 5 anos atrás. De que forma é que isso influencia a capacidade dessa bateria? Mesmo sendo utilizada ou não sendo utilizada, qual é a degradação, se é que há degradação na bateria? Sim, degradação há sempre, não é? Portanto, porque há ali, temos ali um composto químico que vai estar em conjunto, depois tem uma resistência interna que vai estar a fechar o circuito, portanto, ela vai se descarregando sempre. Se a deixarmos ficar 5 anos, às tantas, quando formos pegar nela já passou abaixo dos 3 volts, já eh, vai estar degradada de certeza. Agora, já me aconteceu ter uma situação de uma bateria dessas LiFePO4, que era quando estava metido no voo à vela, portanto, planadores, de um colega que tinha a bateria, ficou esquecida, e no ano seguinte a bateria estava morta. E o que é que eu fiz? Consegui ressuscitá-la por acaso, calhou, pronto, que foi, ela estava mesmo a 0 volts, 0 ponto qualquer coisa, 0,2, portanto, foi mesmo. Ele não lhe dei esperança nenhuma, mas o que é certo, eu pus-la a carregar 200 miliamperes. Aquilo teve para aí uma semana ligado à fonte de alimentação. E no final disse assim: Olha, já desliguei isto e ela está a dar os 12,8 volts. Pá, por aqui umas cargasitas, ela não aninha grande coisa, ela parece que aguentou. Pronto. O que aconteceu? Devolver a bateria, ele foi todo contente, diz que fez voos com a bateria, e entretanto já passou um ano e a bateria continua boa. Agora, não sei quantos ciclos é que vai aguentar, porque o que os fabricantes falam é que quando as baterias sofrem maus tratos, eh, não dizem que a bateria morre de vez, e naquele caso não morreu mesmo, apesar dela estar praticamente com 0 volts, mas às tantas, se era uma bateria que devia aguentar 1000 ciclos, talvez aguente só para aí 200, não sei, isso aí não sei, só experimentando. Não tenho dados nenhuns desse tipo que alguém tenha andado a comprar baterias para fazer maus tratos para ver qual delas é que aguenta mais porrada. Portanto, claro que os fabricantes fazem esse tipo de testes, mas também não revelam tudo o que eles fazem. O Emanuel, a verdade é que cada ciclo que ele faz é, foi algo que ele conquistou, porque ela estava morta. Sim, 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 sim. Lá está, a Durel, bateria, por acaso, é exatamente aquela que está na fotografia da LiFePO4, nos últimos slides, em que é uma daquelas baterias 12 volts, tipo é aquela UPS, em que tem uma de a 10 chumbo e ao amperes. lado tem outra. É uma dessas, sim. É uma bateria dessas. Essa bateria até nem se vendia cá em Portugal. Ele mandou a vida em Inglaterra. E o preço, portanto, apesar de ser em euros, foi convertido. Mas era o preço que ele deu por ela, os 160 euros por aí.
é o preço que ela custa. Que se formos a comparar com a tal bateria de chumbo equivalente, acaba por ficar mais barato, que era os tais 400, acho eu, por ciclo. Se der os ciclos todos, se naquele caso já só lhe der mais 10 ciclos, cara, que aí ficou cara a brincadeira. Mas pronto, o armazenar as baterias, eu tenho aqui algumas armazenadas, mas não passa um ano sem eu lhes dar um refresh aqui no carregador, se for necessário, ou mesmo carregá-las, porque também elas como é que é dizer, não coleciono baterias, não é esse o meu objetivo. Tenho aqui algumas, devo ter para aí, para aí umas 20, talvez, células destas, e estou sempre a usar uma ou duas nas experiências que faço, e agora estou aí com um trabalho, provavelmente metade delas. Aliás, estas aqui mais cor-de-rosa e azuis, estas são novas, foram compradas novas mesmo, porque estas vão ser para depois ser usadas num produto que estão a desenvolver e não vou despachar aquilo com baterias recicladas, não é? Mas tenho um certo cuidado em não deixá-las ir a zero. Responder exatamente à sua pergunta, não consigo, não sei, não sei. Sei que, sim, as coisas degradam-se, descarregam-se sozinhas, todas elas. As de lítio são as que se descarregam mais lentamente. Aquela história de o fabricante dizer de pôr aquilo com meia carga quando é para guardar por longos períodos de tempo, talvez seja para realmente armazenados anos. O que eu sei é que tem algumas baterias que provavelmente terão armazenadas há mais de um ano e já tiveram talvez ou até 2 anos, talvez, quando mudei de casa e trouxe as estreias da casa antiga, tinha para lá baterias e depois quando as fui usar não me apercebi, nem elas estavam descarregadas, nem estavam a meia carga, não estavam totalmente carregadas com 4,2, mas já estavam com 4 volts pelo menos, que eu lembro-me de terem pelo menos 4 volts e pensei, "Epá, isto não descarrega mesmo nada quando está armazenado." E foi essa experiência que tive, foi ter umas baterias paradas perto de 2 anos e ter uma autodescarga muito lenta. Olha, se não houver mais nada, não houver mais pergunta nenhuma, só tenho que te agradecer. Acho que foi interessante e é mais uma maneira, algo diferente que às vezes o pessoal anda aí a pensar como é que se vai fazer, como é que se inventa. Pronto, já não é preciso inventar. É só falar contigo e tu ajudas a malta e já está. E acho que Sim, esta sexta-feira técnica correu muito bem e tenho que te agradecer a disponibilidade, que isso é que é importante.